Olá, crianças! Vamos dar início a mais uma lição. Antes de começar, vamos orar e vamos falar com Deus. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Pai, pela vida de cada criança. Abençoe seus familiares. Assim que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Na lição passada, nós vimos que Jesus curou um paralítico, né? Uma pessoa que não conseguia andar, não conseguia se mexer. Jesus, ele curou a sua doença física, que era a paralisia, e também curou do seu pecado. Vamos aprender o nosso versículo de hoje que diz: Não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Gente, eu tô com duas crianças aqui na sala, enquanto eu tô gravando, e elas também vão ter alguma participação hoje, certo? Então, assim, vamos dizer: não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que quer dizer esse versículo? Não me envergonho do Evangelho. O que é o Evangelho? Evangelho é a palavra de Deus que é levada. A palavra de Deus que é levada a outras pessoas, né? O Evangelho foi Jesus que veio ao mundo para morrer por nós, para dar salvação a cada um de nós. Então, não me envergonho do Evangelho, da palavra de Deus, que é o poder da salvação para todo aquele que crê. Então, todo aquele que acredita em Deus tem a salvação. Então, só o Evangelho de Deus, a palavra de Deus, tem poder para levar a salvação. E quem é a salvação? Jesus, né? Então, esse versículo ele se encontra em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Vocês têm medo de alguma coisa? Miguel tem medo de aranha. Aranha. E você, Miguel? E você, Gabriel, tem medo de quê? Cachorro, gato. Eita. Então, assim, ó. Eles podem matar. Algumas pessoas têm medo de coisas muito sérias, né? Nós estamos vivendo em época de pandemia. Muita gente tem medo de morrer, né? Com a Covid. Muita gente tem medo do escuro. Muita gente tem medo de animais. Então, é normal ter medo. O que a gente não pode é ficar guardando esse medo para a gente. O que a gente não pode é perder a confiança em Jesus. Então, certa vez, os discípulos de Jesus também tiveram medo. E nossa lição vai falar sobre isso, sobre o medo. Certa vez, Jesus estava ensinando às margens do Mar da Galileia. O Mar da Galileia ficava em Cafarnaum. Fica, né? Em Cafarnaum. E aí, Jesus estava ensinando as pessoas. E tinha muita gente ouvindo a palavra de Deus. A Bíblia diz que era uma multidão. E Jesus subiu num barco, se afastou um pouquinho e continuou ensinando. E ensinou até o final do dia. Quando estava anoitecendo, os discípulos de Jesus pegaram um barco junto com Jesus e foram se afastando da margem. As pessoas foram embora, Jesus pegou o barco, seus discípulos, e foram atravessar. E eles estavam naquele barco. Os discípulos de Jesus, alguns, eles eram pescadores. E aí eles eram acostumados a estar no mar, no barquinho pescando. E eles estavam lá e já estava noite, Jesus já estava cansado, tinha passado o dia todo ensinando a palavra de Deus às pessoas. E naquele barco Jesus já estava cansado. E aí Jesus resolveu deitar um pouco. Quando Jesus deitou, Jesus adormeceu.
Os discípulos estavam ali, remando, eles eram acostumados com o mar da Galileia e sabiam que de vez em quando podia acontecer chuvas, podia acontecer do mar ficar agitado. E naquela noite, foi uma das noites que o mar se agitou. E a Bíblia fala que começou uma grande tempestade. Jesus estava dormindo no barco, os seus discípulos estavam remando e o mar começou a ficar agitado, os ventos começaram a soprar mais forte e começou uma grande tempestade. O pecado, crianças, são como uma grande tempestade na nossa vida. Começa pouquinho, pouquinho, pouquinho e vai aumentando e isso vai causando uma grande tempestade na nossa vida. Onde a gente fica com medo, onde a gente fica querendo às vezes se esconder, até mesmo de Deus, e sabemos que não podemos nos esconder. Onde deixa a gente afastados de Deus. E aqueles discípulos estavam assim, eles estavam com medo, mesmo com Jesus dormindo no barco, eles se sentiram inseguros e afastados de Deus. Eles estavam com medo por causa da tempestade. Não lembravam que Jesus estava ali. E eles tentavam remar de um lado, remar para o outro, e as ondas subindo, batiam no barco, eles sentiam que o barco queria virar e eles estavam apavorados. Até que eles lembraram que Jesus estava no barco. Jesus estava ali. E ali, ó, eles apavorados no barco, as ondas como estavam aumentando. E eles lembraram que Jesus estava naquele barco. E eles resolveram acordar Jesus, que estava naquele barquinho. E eles imediatamente foram tentar acordar Jesus. Sabe? Jesus, ele está sempre ao nosso lado. Ele está sempre no nosso barco, no barco da nossa vida. Jesus é o Filho de Deus e ele também é Deus. E ele é o Criador de todas as coisas. Foi ele quem nos fez, foi ele quem fez a natureza. E ele está sempre ao nosso redor. Ele é o nosso Salvador. E Jesus estava ali no barquinho com os seus discípulos. Então, um dos discípulos foi acordar Jesus. E ele, ao tocar em Jesus, ele disse: Senhor, o Senhor não vê que estamos em uma tempestade. Não se preocupa se nós vamos morrer. Eles estavam com medo. Jesus, ao acordar, Jesus não ficou com raiva. A Bíblia diz que Jesus não ficou com raiva, porque eles o acordaram. Jesus, na mesma hora, levantou, olhou para o vento ali soprando, o mar agitado, e disse: Aquieta-se, vento, acalma-se, mar. E na mesma hora o vento se acalmou e o mar também se acalmou. E aquela tempestade parou. Só Jesus pode acalmar a tempestade da nossa vida. As preocupações, o medo, a tristeza. Só Jesus tem o poder de acalmar a nossa tempestade e nos salvar dos nossos pecados. Ninguém mais pode fazer isso a não ser Jesus. Da mesma forma que Jesus acalma a nossa tempestade, acalma o nosso medo, Jesus, ele tira isso da gente e ele nos liberta, nos salva de todo o pecado. Da mesma forma, Jesus estava ali no barco com os seus discípulos e acalmou a tempestade e acalmou o vento, tudo aquilo que estava acontecendo e causando medo aos seus discípulos. E naquela hora, os discípulos olharam para Jesus e pensaram: quem é esse que até o vento e o mar lhes obedecem? Os discípulos estavam com Jesus há tanto tempo e ainda não sabiam, não reconheciam como o Deus verdadeiro, como o Filho de Deus.
que estava com eles direto. Algumas coisas às vezes levavam os seus discípulos a ter medo, a se afastar, mas Jesus estava ali sempre com eles e eles podiam confiar em Jesus e acreditar em Jesus. E a palavra de Deus diz que Jesus não ficou chateado com seus discípulos, ele apenas alertou seus discípulos e perguntou aos seus discípulos e disse: homens de pequena fé. Eles precisavam acreditar mais, ter mais fé em Jesus. Jesus, ele veio ao mundo para nos salvar, para nos perdoar os pecados. Ele morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Morreu na cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou para nos dar vida eterna. Vamos dizer mais uma vez o nosso versículo? Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, versículo 16. A próxima semana nós vamos estudar mais sobre a vida de Jesus. Espero que essa palavra fique guardada no coração de vocês e que vocês possam sempre confiar em Deus, sabendo que Jesus está sempre ao seu lado. Um beijo, fiquem com Deus.